21. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a todos para essa aula magna, aula inaugural do, do Clube 777, Universidade da Vida. Hoje é dia 21 de maio de 2023. Hoje está fechando o terceiro ciclo do 7, 14, 21. É um ciclo que se fecha no primeiro dia da semana, o ciclo da prosperidade. Vou me apresentar para vocês, para quem não me conhece. Eu me chamo Maurício Aquino, eu, eu sou cristão, sou advogado, pecuarista, investidor, empreendedor, escritor, empresário nos ramos aí de fibras, de metalurgia, no ramo de editorial. E nós estamos iniciando um projeto maravilhoso, grandioso, juntamente com a Liz Lorena, que está nesse momento com a sua família lá em Canela, Rio Grande do Sul. Eu estou com a minha família aqui em Jordânia, Minas Gerais, diretamente da fazenda, uma das nossas fazendas, chama-se Fazenda Dona Adília, em homenagem à minha avó materna e também mãe adotiva. E eu queria passar a palavra aqui para a Liz Lorena, para ela se apresentar. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui diretamente do Rio Grande do Sul, como o doutor Maurício acabou de falar, estou aqui junto com minha família, e nós estamos recebendo aí um chamado para trazer essa transformação que vem acontecendo na nossa vida, essa mudança de rota, mudança de mentalidade, para que mais pessoas possam entrar nesse movimento, que mais pessoas possam também sentir-se impactado por essa mensagem e levar adiante para outras pessoas. Então é um prazer enorme estar aqui, sejam todos muito bem-vindos, e nós temos certeza que hoje vai ser um marco aí na sua vida, como está sendo na nossa, de transformação e mudança de mentalidade. Que maravilha, né? Muita gente já comentando no chat lá. Hoje nós temos uma reflexão para fazer, é muito importante nesse momento, no início de projeto. A Liz Lorena ela apontou com muita propriedade e com muita convicção do que ela está falando. É um projeto de Deus, não é um projeto nosso. Nós estamos aqui atendendo literalmente, efetivamente, do fundo do coração, da alma e do espírito, um chamado de Deus para um novo tempo onde as pessoas estão se levantando, né? Os filhos de Deus estão se levantando para realizar um movimento poderoso, para que esse movimento ele tem que percorrer toda a face da Terra, o mundo inteiro. Esse movimento é exatamente para provocar o que está preconizado na Bíblia, né? Vamos ligar aqui na Terra para que Deus também possa ligar lá no céu. É essa a proposta, tá certo? É, o nome, ele faz menção a algumas coisas, eu queria, antes de mais nada, explicar. Então, quando a gente fala de Clube 777, a gente está falando de um grupo de pessoas reunidas com o mesmo propósito, linguagem e objetivos claros, né? Promover o reino de Deus aqui na Terra. Então, 777, ele representa, para mim, três coisas, né? A plenitude, a completude e a perfeição. São três coisas que chamam muita atenção no 777. Então, a gente está falando de, da perfeição, então a gente está se referindo à obra, né? À criação de Deus. E aí nós estamos inseridos dentro dessa criação. Então, a gente, se olhar atentamente o que está em Gênesis, né? Deus, o Pai, o Criador, ele fez todas as coisas. Até o quinto dia ele fez tudo, né? Fez o céu, fez o mar, fez o dia, fez a noite, os animais, fez as aves, a vegetação, deu luz, né? Tudo isso para quê? Porque ele
já estava dentro dos projetos dele fazer algo muito grandioso. E esse algo muito grandioso somos nós, os seres humanos, seus filhos, a sua imagem e semelhança. A Bíblia fala que Deus, quando ele foi criando todas as coisas, ele achou tudo muito bom, tudo muito completo, tudo muito perfeito, tudo muito pleno. E à medida que ele ia fazendo, ele ia contemplando e achando tudo muito bom, e tudo muito bom, e tudo muito bom. Só que no sexto dia, ele faz algo que fez toda a diferença. Ele cria o homem, à sua imagem e semelhança. E aí ele olha aquele formato de homem à imagem e semelhança, e ele vai lá e sopra na narina o sopro divino. E aquele até então boneco de barro, ele se transforma em alma vivente. E aí, assim que esse homem, a sua imagem e semelhança, torna a alma vivente, ele acha muito bom. Ele muda a forma de enxergar. Tudo aquilo que ele achava bom, ele passou a achar muito bom. E isso é um privilégio exclusivo do ser humano, ter sido contemplado por Deus e não ter sido simplesmente recebido lá essa glória de bom, mas de muito bom. Isso é um ponto de partida muito importante. Então, esse Clube 77 ele fala disso. O 7 mexe muito comigo, porque praticamente tudo na minha vida eu consigo enxergar o 7. Se eu olho a placa do carro, eu consigo enxergar o 7, mesmo não tendo 7, nas palavras, nas frases. Isso é muito interessante. Talvez tenha sido porque eu tenha nascido no dia 17, na casa que eu fui criado, existia o número 7 na placa. A minha ordem dos advogados lá, a minha carteira tem o 230107. No meu CPF tem o 7, começa com 7. E muitos contratos eu assinei, e coincidentemente foi no dia 17. Então, em homenagem a isso, a gente está colocando aí o nome do clube. É um grupo de pessoas reunidas no mesmo propósito, com essa nomenclatura, 777, representando exatamente a plenitude, a completude e a perfeição de Deus. Eu tenho uma moto que eu faço cross, é uma CRF 250, e antes desse clube já estava lá o 777. E eu brinco que esse 777 é para eu andar na trilha, e na trilha de Cristo, que é um adesivo que tem estampado na moto lá. Por onde eu passo, eu levo essa mensagem de que aquela motocicleta tem um ser humano à sua imagem e semelhança e que está buscando, trilhando, caminhando de forma alinhada a trilha de Cristo. Então, eu faço um convite para você nessa manhã, né? Que você reflita a respeito disso. Tem sido o trilho que você tem caminhado? Qual tem sido o trilho que você tem caminhado? A minha moto, ela faz cross para andar no trilho de Cristo. E entrando aqui agora para a segunda fase da apresentação, é, esse, esse Clube 777, ele também está trazendo algo inovador, chama-se Universidade da Vida. Universidade da Vida. O que significa isso? Significa dizer que o conteúdo que vai ser transbordado, que vai ser compartilhado com vocês no decorrer dessa caminhada, que inicia hoje, vai até o final do ano, até o final do ano de 2023, nós iremos falar de coisas que as pessoas não encontram nas universidades convencionais. Eu já fiz algumas faculdades, né, de direito, bacharel em direito, algumas pós-graduações, e confesso que lá não existe essas coisas, não há informações nesse nível de preparação. E aqui nós estamos falando de prosperidade, não prosperidade alinhada especificamente à riqueza financeira. Nós estamos falando de uma prosperidade alinhada na plenitude, plena. A gente está falando da prosperidade do corpo, se a gente está falando do corpo, a gente tá falando de saúde, nós estamos falando da prosperidade da alma, então, portanto, nós estamos falando da prosperidade da criação, né, da imaginação, da criação de novos projetos, de projetos grandiosos, aliados, né? Tudo aquilo que agrada o coração de Deus, que agrada o coração de Pai
e reflete a imagem e a correspondência da mensagem que Jesus deixou para os filhos, para nós, né, aqui na Terra, nesse pouco tempo que ele passou aqui, que foi por volta de 33 anos e meio. Então, essa Universidade da Vida, ela vai virar uma universidade de fato, ela vai ter CNPJ. Eu acredito que nós iremos formatá-la na forma de fundação, ou seja, a finalidade dela é filantropia mesmo, não é finalidade de arrecadar dinheiro, é mais de reunir, neste momento, duas famílias. Eu estou falando da minha família, a família da Liz Lorena, e outras famílias que se ajuntarão essas duas famílias, para de fato fazer uma universidade, um grupo de pessoas transbordantes, umas pessoas que já vivenciaram situações difíceis, verdadeiros vales e desertos da vida, e se vão se dispuser, a partir de agora, desse momento, pegar essas informações, essas superações e utilizar como forma de remédio para as pessoas que ainda não superaram essas dificuldades que elas estão ainda. Então, eu chamo a atenção para esse ponto, né? Essa Universidade da Vida vai levar exatamente essa mensagem de alto nível para esse novo mundo que nós estamos vivendo, o mundo do digital, o mundo onde as informações andam muito rápidas. O carro que é fabricado em 2023, no mesmo ano ele já está superado, né? Então, quem comprou um carro em janeiro do ano 2023, existe um carro 2024 no mesmo ano. As pessoas que compraram o celular no início do ano, o celular já está desatualizado. Então a informação anda muito rápido. E a mensagem do reino, a forma de discipular, a forma de transbordar a mensagem do evangelho, ele também tem que ser rápido. Ele tem que usar os meios, os mecanismos de tecnologia. Aí nós estamos falando do Facebook, estamos falando do YouTube, estamos falando da internet, estamos falando do Instagram, estamos falando do Zoom, do Meet, ou seja, falando do WhatsApp e todas as ferramentas que conseguem fazer com que essa mensagem vá bem o mais distante possível. Ontem eu tive o privilégio de receber, de aceitar vários convites no Facebook. E tinha dezenas e dezenas de pessoas que não são do Brasil. Então vocês percebam a, a força, a potência e que são esses meios aí, esses meios sociais, né, da internet, que propagam informação com mais rapidez. A terceira mensagem que nós carregamos nesse nosso grupo de transbordo é exatamente a ativação de mentes milionárias. O que é isso? Ativação de mentes milionárias. Você está me referindo a novos milionários que vão surgir a partir desse grupo? Eu sou mais ousado, vou dizer que existe o propósito, a intenção de algo mais grandioso do que isso. Você ter uma mentalidade milionária é mais forte do que você ser milionário. Tem muitas pessoas que elas são milionárias financeiramente, têm dinheiro e patrimônio, mas elas não têm uma mentalidade milionária. Conheço um monte, centenas de pessoas assim. E percebo uma coisa muito triste, uma diminuição, uma queda, né? Ou às vezes um desaparecimento dessa riqueza financeira, exatamente porque não tem a mentalidade dos milionários. No Brasil e no mundo, a maioria das pessoas que são milionárias, multimilionárias, bilionárias, multibilionárias, elas nasceram pobres financeiramente. E daí o que acontece? Como elas nasceram pobres, elas foram construindo, no decorrer da jornada da vida delas, esta mentalidade milionária. E a pessoa depois não fica mais pobre, ela não perde mais o patrimônio dela. Por quê? Porque, primeiro, ela passou pelo processo de ser rico, de ser um centenário, de ser um milionário, de ser um multimilionário, de ser um bilionário, de ser um multibilionário, para depois ele ter a riqueza que endossa, que justifica essa condição econômica que ele atingiu. Então, o convite que eu faço aqui para esse grupo, o convite que nós estamos aqui buscando, nosso alvo, exatamente a ativação da mentalidade milionária. O que é isso? Isso é uma base.
é uma construção de uma carga poderosa de riqueza que vai vir sobre nossas cabeças. Essa é a proposta. Então, veja bem, eu sou técnico em edificações. Eu, eu, eu construí algumas casas, eu construí prédio. E a primeira coisa que se faz em uma construção é a base. Quanto maior a base, maior é a potência dessa casa, em termos de ter condição de você exponencializar de forma vertical. Lá em São Paulo, eu moro num prédio de 23 andares. Lá são 3 torres de 23 andares. Agora, vocês imaginam a profundidade das estacas da fundação desse prédio? Para suportar 23 andares e de 4 apartamentos cada andar desse? Então, a proposta aqui é exatamente essa: a gente formar, durante essa caminhada de mais ou menos 6 meses e meio, né, quase 7 meses, de formação de base. E nós vamos ter um conteúdo poderoso. Nesses próximos 21 dias, nós estaremos fazendo uma coisa que é muito comum nas construções. Então, se você tem um terreno e ele está sujo, você tem que limpar esse terreno, limpar o mato. Se ele, tá, se ele não é um terreno plano, você tem que escavar esse terreno. Se ele tem uma casa lá que não é a casa que você almeja, você tem que desconstruir essa casa. Você tem que desmanchar essa casa, você tem que retirar o entulho dessa casa. Quando as obras são muito grandes, em edifícios, tem que fazer uma detonação com explosivo dessa casa. Então, esses próximos 21 dias, nós iremos fazer a preparação do terreno, a limpeza do terreno, a limpeza do canteiro de obras. Vamos colocar os tapumes, vamos fazer a preparação para que nós possamos, no mês que vem, depois do 22º dia, começar a construir a mentalidade milionária. Não dá para construir um prédio grandioso em cima de uma construção frágil. Não dá para colocar uma laje em cima de uma casa que não tem as colunas. Então, essa é a proposta: ativação de mentalidade milionária. E aí vocês podem me dizer, mas você que está pregando essa mensagem, você é um milionário? Eu sou um milionário. Eu sou um multimilionário. Então, tudo que vai ser ensinado para vocês aqui é nada mais nada menos do que a minha trajetória, a minha experiência. E aí vai ter um mix aqui de informação que vai ter 3 fontes. A primeira fonte vai ser a fonte do que eu chamo de Universidade da Vida, que é o conhecimento empírico. Então, existe a universidade convencional, onde você recebe um certificado, recebe um título, e você recebe lá uma preparação, um conhecimento científico. Eu também tenho essa preparação. Então, fui preparado em algumas universidades e tenho alguns certificados que me dão alguns títulos. Dentre eles, bacharel em Direito, posteriormente me tornei advogado, ainda sou advogado, sou atuante, sou militante em São Paulo, na Bahia e Minas Gerais. E recebi o título de técnico em edificações, técnico em segurança e medicina do trabalho, técnico em contabilidade e outros assuntos mais. Então, essa parte de apresentação é muito importante para que vocês saibam de onde que está começando esse projeto e onde que ele vai chegar, né? Nós chegaremos além do topo. Essa é a proposta. Por que além do topo? Porque existe uma forma de você chegar no topo, né? Como é que chega no topo? Chega no topo quando você resolve todas essas questões aqui de prosperidade terrena, né? Quando você tem independência aí financeira, quando você tem independência de tempo, você tem independência de geográfica, você tem independência de pensamento, você tem independência de deslocamento, né? E essas independências são as verdadeiras liberdades. Eu confesso que eu consegui acessar elas, né? Essas liberdade geográfica. Então, eu moro em Minas Gerais, em Jordânia, aqui na fazenda. Eu moro em Vitória da Conquista, na Bahia, e moro também em Guarulhos, São Paulo. Isso só é possível em razão de uma das liberdades, que se chama liberdade geográfica. Mas a liberdade geográfica por si só ela não basta, precisa de ter liberdade financeira. Tem que ter dinheiro para abastecer isso. Ou via avião,
ou via carro, ou outro meio de transporte. Aí precisa ter liberdade de tempo. Ou seja, alguém que é vinculado em um órgão público ou um órgão particular, que ele baixa cartão e vende horas, ele também não pode ter essa liberdade, porque ele tem que estar preso a uma carga horária imposta por alguém, ou o município, ou o estado, ou a União, ou um empregador particular, né? Ou um CNPJ, um empresário. Então, feitas essas partes preliminares, esse é o convite que nós te fazemos aqui nesse momento. Ingressar nesse mundo maravilhoso aqui da ativação da mentalidade milionária. Aí vocês vão me dizer, é possível ser milionário até o final do ano? Eu não tenho dúvida nenhuma. É plenamente possível fazer isso. É plenamente possível acessar isso. Porque a gente tem que fazer uma ginástica muito importante, né? Primeiro, ser. Então, esses 7 meses será a fase do ser. Ser, ser milionário. Ter mentalidade milionária. E aí, depois, é acessar, é o ter a vida de um milionário, de um multimilionário. Essa é a sequência. Liz, tem alguma pergunta aí que precisa ser respondida por enquanto? Então já entrou mais pessoas, né? Já tem aqui a Fran, tem aqui o Sabino. O Sabino, ele acabou de aceitar o convite, ele é aqui de Jordânia. O Sabino que está aí cedendo gentilmente o horário para nós nesse momento. Eu tinha um compromisso com ele às 9 horas, ele está aguardando. Ele entrou. Seja bem-vindo, Sabino. Sabino é um irmão em Cristo, um empresário aqui na cidade, uma pessoa maravilhosa. Obrigado por estar aqui conosco. Seja bem-vindo aí à nossa comunidade de pessoas aí que estão sendo ativadas aí para a mentalidade milionária. Pessoas alinhadas ao reino e em Cristo. Viu, irmão? Seja bem-vindo. Vamos lá. Então, a gente olha para a vida de uma pessoa milionária, ou uma pessoa multimilionária, e a gente gostaria de ter a vida que ela tem, de ter a casa que ela tem, as propriedades que ela tem, as liberdades que ela tem, né, a conta bancária. E aí eu pergunto para vocês, esse querer, ele é suficiente? Respondam vocês lá no chat lá. Querer ser milionário, multimilionário é suficiente? Escrevam lá, eu quero ver a participação de vocês lá. Escrevendo lá para eu poder responder as dúvidas de vocês. Querer ser um milionário, querer ser uma pessoa multimilionária é suficiente? A Elijane está respondendo que não, a Rosa está respondendo que não. A Cris Breves, minha amiga, minha parceira, seja bem-vinda. Obrigado, Cris, por estar aqui conosco essa manhã. A Cida está respondendo que não. É exatamente isso, não. Querer não é suficiente. Eu Né? não Para estou vocês. conseguindo escrever aqui no chat, mas eu vou tentar aqui. Isso, Bom dia. dá certo. O que que acontece? Então, para você acessar esse mundo maravilhoso aí da- das pessoas que fazem, desse grupo seleto de pessoas, Cara, o vizinho só abriu uma bodega. Só a bodega que abriu. alguém alguém está com o áudio aberto aí. O Arthur tá falando que não. O Arthur é um adolescente que tá aí com muita motivação para acessar essa frequência, né? Uhum. A Cláudia está falando que querer é o primeiro passo. Querer é o primeiro passo não é suficiente, Cláudia. É isso mesmo. Então, exatamente por isso, porque querer não é suficiente. Então, eu sei que vocês têm aí a primeira parte importante, que é o querer. Tá falando, não, tem que saber administrar. Então, o que que acontece? Existe uma estatística que mais de 90% das pessoas que ganham na loteria ficam pobres depois. Eles acessam a valores financeiros que tiram eles de uma escala da vida, passa eles para uma outra escala de pessoas milionárias e multimilionárias, e depois eles acabam perdendo tudo. Por quê? Porque eles passaram a ter a riqueza sem antes ter passado pelo processo do ser. Ter sem ser
Normalmente, acaba perdendo o que conseguiu. Eu, enquanto advogado militante na área do direito das sucessões, eu vi muitas pessoas receberem grandes fortunas e depois, em pouco tempo, perder tudo. Eu ganhei muitos processos milionários, entreguei altos valores para os meus clientes e teve muitos clientes que perderam esses valores em pouco tempo. Por quê? Porque aquele dinheiro entrou sem que eles estivessem preparados para receber aquele volume de dinheiro. E isso é muito triste, porque às vezes essa segunda oportunidade não aparece. Lá no direito, a pessoa recebe, por exemplo, indenizações altas porque perdeu a saúde. Aí depois perdeu a saúde e ganhou dinheiro. Para quê? Com esse dinheiro tem uma vida melhor, né? Com quantos anos? Aí o Paulo está perguntando, com quantos anos eu cheguei, é, bateu o primeiro milhão? Paulo, eu atingi o primeiro milhão meu de forma diferente. Como eu atingi o primeiro milhão mexendo com duas atividades híbridas, a advocacia e a pecuária, não deu para saber, porque ele foi um crescimento muito rápido. São atividades assim exponenciais. No direito, por exemplo, se eu olhar assim rapidamente, dois processos, por exemplo, já bati R$ 1 milhão. Então, eu acredito que o despertar, a ativação para o primeiro milhão aconteceu em 2005, a partir de uma pergunta que um chefe meu me fez. Ele me perguntou se eu me considerava uma pessoa empreendedora. Eu respondi para ele que sim. E ele não disse que eu estava errado nem que estava certo. Mas eu procurei depois procurar saber se eu era uma pessoa empreendedora e eu descobri que eu não era. O que eu era uma pessoa trabalhadora, esforçada, dedicada, mas não era empreendedora. Então eu tinha dois empregos, eu estudava, mas não era uma pessoa empreendedora. Ali virou a chave. Então, Paulo, para responder a sua pergunta, eu não sei precisar para você em que data isso aconteceu. Provavelmente deve ter sido depois de 2011, eu acredito. Ou seja, uns 5 anos depois que eu ativei essa minha mente alinhada ao empreendedorismo, à questão de ser um investidor, de ser uma pessoa com foco em resultados e gestão financeira. Que até então, o que que acontecia, né? Eu descobri que eu era um trabalhador intenso, que ganhava e consumia. E naquela época eu achava que eu ganhava muito. Eu achava. E em 2005, foi quando eu deixei a CLT, eu ganhava quase R$ 7.000 por mês, o que valia mais ou menos uns 26 salários mínimos. Então, naquela época eu já ganhava bem aos olhos normais, assim, de uma pessoa que não tem a mentalidade ativada. Então, junto comigo nessa empresa tinha uma pessoa que trabalhava mais de 30 anos. Ou seja, ele ganhava o que eu ganhava trabalhando nessa empresa há 30 anos. E eu estava nessa empresa, eu acho que uns 2, 3 anos, ganhando esse valor aí. Então, eu não lembro a data que eu bati, mas sei que depois que eu ativei essa mentalidade minha para poder escalar dinheiro e fazer gestão financeira, aí a coisa cresceu muito mais rápido. E hoje eu acredito que é possível em um mês, é possível em 6 meses, é possível no ano, porque à medida que você vai ficando experiente, você vai tendo a mentalidade milionária, a coisa fica mais fácil. Tá bom, Paulo? Vamos. A chamada para essa aula aqui, ela é gostosa, o que eu vou passar para você. Nós temos 42 minutos de reunião. Em 20 minutos, eu vou dar um recado muito forte para vocês. Um recado muito forte. O recado que eu vou dar para vocês é o seguinte: é, quem aqui gostaria de ser milionário e multimilionário? Escreve para mim. Eu vou mandar um recado muito direto para você que escrever aqui, ativando o desejo de ser uma pessoa que tem uma mentalidade milionária e quer ser milionário ou quer ser multimilionário. Quantos aqui? Tem 18 pessoas? Eu quero saber quantos. 17 pessoas agora. Cláudia, eu. Camilo, 2. Roberta, 3. Cida, 4. Qual que é a mesma pergunta? A pergunta é: quem gostaria de ser um milionário ou multimilionário a partir desse grupo? Eu.
Escreve lá no chat, lá, o Arthur. Então, nós temos já 5 pessoas, a Cida, a Rose, o Paulo, o Otávio Campos, aí o Otávio, meu sócio. Nós somos parceiros aí num projeto grandioso, no ramo de fibras. A Fran também está falando que eu, é uma empresária também, uma artesã. Aí a Liz Lorena está falando também que ela também. Maravilha. O Otávio está falando, vou ser o milionário. Na realidade é o seguinte, a notícia boa que eu tenho para dar para vocês é o seguinte, nós já somos. Essa é a realidade, nós já somos. Nós já nascemos ricos e nascemos prósperos. Aí você vai dizer, mas onde está essa riqueza, onde está essa prosperidade? Você só não acessou ela, você só não pegou ela. Ela só não está nas suas mãos. Então, a partir do momento que a pessoa nasce imagem e semelhança do Deus vivo, todo-poderoso, e é dono do ouro e da prata, você já nasceu rico, nasceu próspero. O que falta é fazer a transição entre a condição que você está hoje e esse acesso. É exatamente essa proposta, de permitir que você acesse esse mundo maravilhoso aí, dessa mentalidade milionária, multimilionária e bilionária. Ok? Vamos lá. Recentemente eu publiquei um livro, chama-se Como Iniciar na Pecuária Seletiva e Prosperar Sem Conhecimento, Sem Terra e Sem Dinheiro. Olha que livro interessante. Como entrar na pecuária seletiva, pecuária de elite, pecuária registrada de animais de alto nível. Hoje no Brasil, por exemplo, o Brasil ele é dono da vaca mais valorizada do mundo. Na faixa etária de 9 milhões, a gente está falando da Iris 8. Na faixa de 8 milhões de reais, nós estamos falando da Viatna 19. E outras vacas multimilionárias. Então, ou seja, existem vacas hoje multimilionárias, animais multimilionários. Quer dizer, a gente tem que imaginar que se animais conseguem bater esses valores, nós temos a obrigação de acompanhar isso. Esse é o primeiro start. A reflexão de hoje é no seguinte sentido. Lá no livro fala de um princípio, é o princípio do ponto de partida. Você tem que escrever no seu caderno aí, nas suas anotações, onde que eu estou. Qual que é o meu ponto de partida? Eu estou trabalhando enquanto seletista, carteira assinada, eu sou um empresário, eu sou um empreendedor, eu sou um pequeno empresário, eu sou um trabalhador autônomo, eu estou desempregado, eu sou uma doméstica, eu sou uma pessoa que vive de renda passiva, eu sou um investidor. Esse ponto de partida é importante. É extremamente importante você saber onde você se encontra. Por que é importante? Para você saber o dispêndio de energia que você vai ter que gastar. Outra coisa importante, aí eu vou pular aqui para o 7º princípio do livro, que fala assim, o princípio do pagar o preço. Todo mundo quer ter os carros, quer ter as fazendas, as casas, os carros maravilhosos. Mas você está disposto a pagar o preço? Essa é a pergunta. Aí eu vou te fazer um convite. Vou te fazer um convite para fazer a trajetória que eu fiz. Qual foi a trajetória? A trajetória de tomar decisões difíceis na vida. Anote aí, ó. A trajetória de tomar decisões difíceis na vida. Você só atingirá patrimônios acima de 100 mil, 500 mil, 1 milhão, milhões e bilhões, se você estiver disposto a tomar decisões difíceis na vida. E como é que eu sei disso? Eu imagino que um momento da vida, meu pai e minha mãe, ainda adolescentes, tomaram uma decisão difícil na vida, que foi se casarem. E dessa decisão difícil da vida que eles tomaram, nasceu um fruto maravilhoso, um fruto poderoso, um fruto próspero. E eu estou falando de mim, Maurício Aquino. A partir de 2 decisões difíceis da vida, da minha mãe e do meu pai, em se casarem, em ter decidido em unir em família
e a partir dessa união nascer frutos, filhos prósperos. E eu sou fruto desse ato de coragem do meu pai e da minha mãe, em razão, com certeza, de momentos e decisões difíceis que eles tomaram na vida deles. Eles tomaram essa decisão numa região muito desprivilegiada na época, financeiramente. A gente está falando do norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha. Então, com certeza, a condição financeira deles não era as melhores. A condição de moradia também não era. Então, eles tinham essas coisas todas em desfavor deles, né? Ambiente, parte financeira e a condição deles econômica, de família, familiar. Qual foi a participação do meu pai, né? Tomar essa iniciativa, essa decisão difícil da vida. E, todavia, assim que eu nasci, ele tomou outra decisão difícil da vida. Ele olhou para mim e olhou para a vida e ele resolveu ir embora. Resolveu abandonar o filho recém-nascido. E eu olho para ele assim, fico imaginando quanto deve ter sido difícil para ele tomar essa decisão. Eu tenho 3 filhos. E eu confesso que para abandonar esses filhos, eu teria que tomar uma decisão muito difícil na vida. Então, meu pai tomou uma decisão muito difícil da vida. E aí, esse meu cuidado, né, de criação, ficou os cuidados da minha mãe. E minha mãe, ela trabalhava em uma cidade que chama-se Ribeira do Capiaçu. Fica distante da minha cidade, 42 quilômetros. Naquela época não tinha meio de transporte. A pessoa precisava caminhar esses 42 quilômetros. Precisava andar a cavalo esses 42 quilômetros. Precisava ou andar a pés, caminhar. Ou, eventualmente, receber uma carona para poder trabalhar. E eu fui acometido de uma doença terrível, chamada bronquite. Eu tinha crises terríveis de bronquite. E aí ela percebeu que se ela continuasse comigo nessa situação difícil, eu poderia morrer. E aí ela tomou uma decisão muito difícil na vida dela. Foi pegar aquele bebezinho lá, maravilhoso, o primeiro dela, o primogênito dela, e entregar esse filho aos cuidados da sua mãe. No caso, a minha avó materna, que passou a ser a minha mãe adotiva. Percebam vocês que coisa, como é difícil um fruto prosperar. Precisa o pai tomar uma decisão difícil na vida, uma mãe tomar uma decisão difícil na vida, depois o pai toma outra decisão difícil na vida, que é abandonar o filho, depois a mãe toma outra decisão difícil na vida, que é entregar os cuidados do filho para sua mãe, para a avó materna e para a mãe adotiva daquele filho. Olha que coisa interessante. As decisões difíceis na vida. São as decisões difíceis na vida que vai levar você a ser uma pessoa milionária, multimilionária ou bilionária. Aí eu te pergunto, você está disposto a tomar decisões difíceis na vida? Escreve aí. Escrever tem poder. Cada vez que você teclar e você registrar, você tá firmando um compromisso contigo mesmo em tomar decisões difíceis na vida. Durante essa trajetória que inicia hoje, 21 de maio de 2023, até dia 31 de dezembro de 2023, você vai ser compelido, você vai ser obrigado a tomar decisões difíceis na sua vida. A sua família vai ser compelida, vai ser obrigada a tomar decisões difíceis na vida. Se é que, de fato, você quer ser essa pessoa milionária, multimilionária que você pretende. E quando eu falo de milionária, é milionário de mente, é milionário de coração, é milionário de alma, é milionário de espírito. É esse convite. O convite é que você seja uma pessoa próspera plenamente em todas as áreas da vida. Não tem sentido você prosperar só financeiramente. Se você prosperar só financeiramente, você consegue comprar o melhor colchão do mundo, mas você não compra o sono.
Você compra o melhor carro do mundo, mas você não consegue comprar uma companhia para andar com você nesse carro. Você consegue comprar palácios, mas você não consegue comprar a felicidade desses palácios. Você consegue comprar iates, navios, e talvez você não consiga companhias para andar com você nesses iates e nesses navios. Por isso que a prosperidade tem que ser plena. Tem que ser além, tem que ser acima, tem que ser além do dinheiro. Essa bravura do meu pai e da minha mãe fizeram com que a minha avó também tomasse uma decisão difícil na vida. A minha avó já era de idade. Ela já tinha criado quatro filhas sem o pai. Porque meu avô faleceu muito cedo. Eu não conheci meu avô. Então, minha avó, mesmo já tendo resolvido o problema de criar os filhos, ela assumiu um outro encargo, criar o neto, educar o neto, treinar o neto para a vida. Então, a minha avó e a minha mãe adotiva tomou também uma decisão muito difícil na vida, que a vida dela estava resolvida. Os filhos já tinham sido criados, os filhos já tinham ido embora, mas ela abriu mão do conforto dela, da missão cumprida, para aceitar um novo encargo de criar um neto, filho adotivo e doente, com crises complicadas de bronquite. Então, vejam vocês, sem eu percorrer quase nada da minha vida, várias pessoas tiveram que tomar decisões difíceis da minha vida. Meu pai, minha mãe, minha avó materna e minha mãe adotiva. Então, nesta manhã de domingo, dia 21 de maio de 2023, vocês têm que ter a seguinte convicção: vocês só chegarão em condições de mentalidades milionárias, multimilionárias, bilionárias, se vocês estiverem dispostos a tomar decisões difíceis na vida. E foi por causa dessas decisões difíceis que elas tomaram na vida que estou eu contando esta história para vocês de prosperidade, de uma vida milionária, de uma vida de muita abundância, onde a gente consegue ter condição de transbordar na vida das pessoas sem fazer falta no celeiro da gente. Porque dinheiro só presta para isso, para a gente ter condição de ajudar mais pessoas, além das famílias da gente. Essa é a proposta. O porquê. Você tem que responder o porquê. Por que eu quero ser milionário? Por que eu quero ser multimilionário? Por que eu quero ser bilionário? Essa justificativa vai atrair uma força celestial do céu para você. Porque se os motivos que estão te levando a acessar esse novo mundo não forem grandiosos, não forem alinhados nos propósitos de Deus, você não vai receber essa força dele. Você vai ter que utilizar as suas próprias forças. Vai conseguir? Vai conseguir. O problema é que vai dar muito trabalho e vai demorar muito tempo. Então, eu convido você para fazer um alinhamento desse seu projeto grandioso de ser milionário, multimilionário ou bilionário. Alinha ele a um projeto que não seja só seu, que seja também do Pai, de Deus. Essa é uma grande chave. Essa é uma grande senha. Esse é um grande código. Isso é importante que vocês escrevam isso para que isso não seja esquecido. Eu, em razão de ter sido criado em um lar simples, fui obrigado a tomar decisões difíceis na vida também. Eu precisei começar a trabalhar muito cedo. Então, eu tinha que ajudar minha avó. Minha avó era faxineira e merendeira da escola. Então, além de estudar na escola, eu ajudava a varrer as salas. E era muito difícil isso. Porque os meus colegas, quando terminava a jornada escolar, eles iam embora. Eu tinha que permanecer para ajudar minha avó. E naquela época, ela me ensinou uma coisa muito interessante, que foi criar multirrendas. A minha avó tinha multirrendas.
Então, ela tinha o emprego dela enquanto faxineira e merendeira. Ela conseguiu, com a diretora, uma oportunidade para vender geladinho dentro da escola. Ela criou a segunda renda, vendia todos os geladinhos da escola. E ela me usava para vender, porque no intervalo ela estava servindo merenda para os alunos. Ela conseguiu gerar uma terceira renda naquela época. Quem ia ter o curral, o matadouro, o frigorífico, recebia o mocotó das vacas ou dos bois gratuitamente. E ela fazia geleia de mocotó. Então, ela chegou até a segunda renda, a terceira renda, comercializando essa geleia. Essa geleia que até hoje é lembrada pelas pessoas aqui, de tão bem feita que era. Ela também pescava. E pescando, ela chegou à quarta renda. Parte dos peixes que ela pegava, ela comia comigo. E a outra parte, ela comercializava ou trocava em mercadoria. Ela criava galinha. Criando galinha, ela tinha renda. Vendendo galinha, além da carne das galinhas para comer. Quem cria galinha tem ovos. Então, ela tinha ovo para comer e tinha ovo para comercializar. Sexta renda. A minha avó, como ela cuidava da merenda da escola, sobrava resto de merenda. Resto de merenda. E ela pegava e criava porcos do lado da minha casa. Então, ela tinha a sétima renda a partir dos porcos. Uma vez no ano, ela matava um daqueles porcos e ela armazenava comida. Fazia linguiça, fazia carne de sol, fazia fritura da carne e botava imergido dentro da banha. Então, ela tinha tanto o abastecimento da questão do celeiro dela, da despensa dela, quanto ela tinha entrada de dinheiro, receita. Naquela época, ela fazia biscoito. Como ela tinha ovo, ela comprava goma, fazia biscoito. Ela tinha a oitava renda. Eu assisti a minha avó emprestar dinheiros a juros naquela época. Nona renda. E eu me lembro que ela fazia outra coisa, que ela fazia linguiça lá da carne dos porcos. Ela comercializava linguiça, tinha a décima renda. Então, só para fazer aqui uma sinopse das rendas dela, ela tinha 10 rendas naquela época. A gente está falando da década de 70, quando eu me lembro, assim, ela fazendo isso. Notadamente ali, 75, 76, 70, 77, ela tinha 10 rendas, ou seja, uma pessoa que era semi-analfabeta, merendeira e faxineira da escola, mas tinha mentalidade milionária. Mentalidade milionária. Minha avó só não morreu milionária porque ela não sabia escalar, ela não sabia exponencializar. Ela poderia ter ensinado, através de mentorias, pessoas a terem multirendas e faria o lançamento, atingiria o Brasil inteiro e ela teria feito 1 milhão num único lançamento. Eu consigo ver isso muito claramente. A minha esposa, a minha avó, ela poderia ter montado uma escola para ensinar pessoas a prosperarem sem recursos. Então, embora ela não tenha morrido milionária, ela me ensinou a ter uma mentalidade milionária, multimilionária e bilionária. Olha que interessante. Olha que interessante. Então, o Paulo está falando aqui, ó, com certeza, nossos resultados estão fundados nas nossas decisões. Aí aqui a Liz Lorena está fazendo um convite. Liste pelo menos 3 decisões difíceis que você irá assumir a partir de hoje. Muito, muito, muito importante isso, Liz Lorena. Você tem que listar aí, ó, pelo menos 3 decisões difíceis que você vai tomar na sua vida. 3 decisões difíceis que você e sua família vão ter que tomar na sua vida a partir de hoje, a partir dessa reunião, dessa live, desse treinamento de alto nível. Com essa mentalidade multimilionária e de multirenda, eu, Maurício, pescava. E eu pegava os lambarizinhos, as piabinhas, limpava elas e colocava nos pratos e saía pela estrada, pela cidade vendendo.
E como as piabinhas eram bem limpinhas, bem tratadas, bem cuidadas, eu tinha clientes. Seu João Padeiro, eu me lembro, ele era um cliente meu. Então, dois pratos de piaba que eu levava, um deles já ficava lá, ele me comprava. Todos os dias, todas as semanas. Então, eu tinha uma fonte de renda. Como eu vendia geladinho com a minha avó, ela me dava dinheiro. Eu tinha a segunda renda. Na sequência, eu montei uma engraxataria. Eu tinha minha própria caixa de engraxate. Como eu era uma pessoa bem relacionada, os professores limpavam o sapato comigo. Os policiais militares limpavam o sapato comigo. Os médicos limpavam o sapato comigo. E eu percebi que eu não dava conta da demanda. E aí eu criei uma rede de engraxataria. Eu tinha mais 2 caixas. E essas pessoas trabalhavam para mim e a metade do faturamento era meu. Então, além da minha renda, da minha caixa, eu tinha mais 2 rendas de 2 caixas que eu tinha em sociedade. Na caixa que eu tinha principal, eu tinha um sócio. O sócio era o filho do prefeito da cidade. Eu usava isso como um brand, como ferramenta de marketing. Então, todo mundo queria limpar sapato comigo porque eu era sócio do filho do prefeito. Isso era uma estratégia. Uma estratégia de uma pessoa que tinha mentalidade milionária, multimilionária. Olha que interessante. Até hoje eu encontro ainda com esse rapaz e encontro com o pai dele, chama Dr. Laudelino Flaviano Osório Pimentel Leal. É um senhor nobre, um grande pecuarista, o maior pecuarista da cidade. Hoje ele produz 5 mil litros de leite por dia. É uma pessoa que merece ser espelhada, é uma pessoa que merece ser modelada. E ele fazia uma coisa muito interessante. Como o filho dele chegava na casa dele todo sujo de graxa e chegava com dinheiro e feliz da vida, ele percebia que aquilo era muito importante, porque o filho dele não dependia do dinheiro do grande pecuarista, do empresário e do prefeito, mas o filho dele recebia o seu próprio dinheiro, tinha a sua própria receita. E isso era muito nobre, porque aquele rapaz estava recebendo um tratamento para ser um multimilionário do futuro. E ele fazia uma coisa que era muito interessante, que era me devolver o dinheiro. Ele devolveu o dinheiro. Então, tudo que eu pagava para o filho, ele depois me devolvia. Porque ele sabia que eu morava numa casa simples e aquele dinheiro era muito importante para mim. Ele pedia segredo para não contar para o filho dele. E hoje a gente revive essa história com muita alegria. Então, vejam vocês que eu tinha 3 rendas a partir da engraxataria, eu carregava mala nos ônibus final da tarde, tinha a 4ª renda, eu carregava a mesa de uma mulher que tinha um comércio de venda de espetinhos, tinha a 5ª renda, eu lavava carros, tinha a 6ª renda, eu vendia galinha na feira, eu tinha a 7ª renda, eu carregava compras para as pessoas ricas, tinha a 8ª renda, eu vendia laranja na feira, tinha a 9ª renda, eu pegava passarinho e vendia, tinha a 10ª renda. Então, quer dizer, a minha avó tinha 10 rendas, eu também consegui criar 10 rendas a partir da mentalidade milionária, multimilionária que ela construiu comigo. Olha que interessante. Eu preciso encurtar a conversa, porque nós temos já 1 hora de live, eu quero ser breve aqui. Em 1987, a minha avó partiu desse mundo. Ela foi recolhida pelo Senhor. Ela era uma serva de Deus, uma mulher temente a Deus. Ela me ensinava a palavra todos os dias, ela lia a Bíblia comigo todos os dias. A igreja da cidade foi fundada por ela. A primeira igreja batista de Jordânia foi fundada por ela e pela minha mãe. Minha mãe está viva até hoje, vocês acreditam? Minha mãe tem 80 anos. Assim que sair daqui, eu vou para casa dela, vou almoçar com ela hoje. Vai ser um grande dia hoje. Um grande dia com minha mãe. Vou ter o privilégio de assar uma picanha para ela hoje. E eu vou mandar um vídeo para vocês de lá. Porque lá vai ser do lado dessa casa que ela mora hoje, é a casa que foi construída em cima daquela velha casa que eu morei. Ainda tem o mesmo número. Avenida João Anastácio Filho, 573. O 7 lá no meio dos 3 números. Minha avó foi embora. Foi um vazio muito grande no meu coração. Ali parecia que tudo estava perdido. Parecia que tudo estava perdido. Aquela casa grande. Não tinha mais a minha avó. Não tinha mais o meu pai.
não tinha mais a minha mãe. Olha que interessante. Em 2019, 2020, eu recebi uma revelação muito grande do Espírito Santo, que meu pai tinha uma função naquela fase da vida. Era simplesmente ter conhecido a minha mãe e ter se relacionado com ela e ter plantado a sementinha lá no útero dela. E aquela sementinha vingou. Sêmen é igual semente. Ele jogou uma sementinha no útero da minha mãe e o útero da minha mãe absorveu aquela semente e vingou. Virou um embrião. Virou Maurício Aquino aqui hoje. E o Espírito Santo me revelou que minha mãe tinha uma missão, que era simplesmente me gerar por 9 meses na barriga dela. E depois eu nascer, ela me amamentar, me dar o colostro. Colostro é a vacina das vacinas para o recém-nascido. Leite materno com colostro, a vacina das vacinas. E depois ela me entregou para minha avó. E nós estamos aqui encontrando 3. Né? A minha avó e mãe adotiva passou a ser a minha mãe, o meu pai e mãe. 3 em 1. Olha que interessante, né? 777. Perfeição, completude, plenitude. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus estava naquele negócio. E é muito interessante que quando a gente percebe que a provisão de Deus agindo na vida da gente. E aí eu faço um convite para você no seguinte sentido: não interessa o ambiente que você nasceu, não interessa a forma como você foi recepcionado pelo seu pai e pela sua mãe, não interessa eventualmente se seu pai te abandonou, se sua mãe te abandonou, ou se o mundo te abandonou. Porque quem te trouxe até aqui jamais vai te abandonar. Nem hoje. Não te abandonou ontem, nem hoje, e nem eternamente. Isso é muito importante. Tem embaixo daquela árvore que está ali, ó. Aquela árvore ali, ó. Embaixo daquela árvore, eu recebi uma revelação muito grande, no seguinte sentido. Eu me lembro que eu palestrava, e eu sempre falava, né, que eu não conhecia meu pai, nem na fotografia. Eu tinha esse discurso para chamar a atenção do pessoal. Embaixo daquela árvore, quando a minha mãe estava orando um dia, no domingo, antes do almoço, ela agradece a Deus, agradece o Pai por ter honrado ela e por ter cuidado de mim. E por ter cuidado de mim, ela ter tido a oportunidade de contemplar e de assistir, eu ter crescido, ter tornado uma pessoa bem-sucedida, ter me tornado um bom profissional, um bom pai de família, um bom pecuarista, um bom advogado e um bom cristão, um bom filho. E aí o Espírito Santo me revela que quando meu pai biológico foi embora, aí o Pai Celestial assumiu o comando do navio, ele assumiu o comando da aeronave e ele foi meu piloto. Por isso que tudo que eu tocava, tudo que eu toco, vira ouro. Tudo que eu tocava e toco vira prosperidade. Porque eu estou alinhado com ele. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, eu convido você, nesse dia 21 de maio de 2023, relacione coisas, situações difíceis que você vai ter que tomar na vida para você prosperar na forma com que o seu coração tem ardido. Hoje é dia de recomeçar, de recalcular a rota. Eu me lembro que aqui na cidade eu tive alguns empregos. Mas eu vou falar a respeito do último emprego que eu tive aqui. Eu era um vendedor que exercia uma função de gerente numa empresa, num grande comércio. O comércio que mais faturava na cidade, eu acredito. Eu ganhava naquela época meio salário mínimo. Meio salário mínimo. Era o salário da época. Quem ganhava meio salário mínimo naquela época ganhava bem. Não tinha registro em carteira, não tinha 13º, não tinha férias, trabalhava de segunda a sábado, não tinha hora extra, não tinha vale transporte, não tinha cesta básica, não tinha auxílio família, não tinha convênio médico, não tinha benefício nenhum.
que teve lá foi muito aprendizado, muito ensinamento. Então, era um grande comerciante, um estrategista, é vivo até hoje, ainda tem um comércio ainda. Ele é membro da Igreja Batista de Jordânia, junto com a minha mãe. Ele por muito tempo, ele congregou na mesma igreja com a minha avó. Minha avó era muito admiradora dele, né? Até chamava ele de filho. E ele fazia uma coisa que era muito interessante na época. Todos os sábados, no final do expediente, ele me dava um cheque em branco. Um cheque em branco do Banco Econômico, eu me lembro. Cheque especial em branco. E aquilo dava demonstração de muito poder. Porque era em branco, eu poderia preencher o que eu quisesse, né? Então, era demonstração de confiança e de poder. Mas era um poder limitado, porque na realidade eu ganhava meio salário mínimo por mês. Mas eu me lembro que naquela época eu já tinha mentalidade milionária. Eu vi o faturamento da empresa. E eu fiz uma proposta para ele. Eu falei, ó, eu queria fazer uma proposta, você estabelecer um percentual do faturamento do estabelecimento, para que eu possa aumentar o meu salário. Aí eu vou aumentar o meu empenho, a minha dedicação, vender mais. Aí ele não aceitou a proposta. Ele falou, não tem essa modalidade de remuneração por aqui. Você vai ganhar um mês de salário mínimo e pronto. E aí eu falei, tá certo. E ali eu tive que tomar uma decisão difícil da minha vida. Eu tive que partir. E aí todo mundo me chamou de louco, porque eu tinha um bom emprego, trabalhava com uma das pessoas mais prósperas da cidade. Eu estava deixando uma coisa que garantia a minha subsistência. Então, eu não pagava aluguel, porque eu morava na casa da minha avó, que tinha falecido. Não precisava pagar transporte. Ali eu precisava de usar um perfume, eu poderia pegar. Eu podia comprar um chinelo também, tinha facilidade. Enfim, tudo que a loja servia estava nas minhas mãos. Mas ali eu tomei uma decisão difícil na vida. Eu recebi um convite para ser representante comercial para vender no Brasil inteiro. E aí eu deixei aquele ambiente que até então era estável, confortável, deixei meus amigos, minha cidade e fui para o desconhecido. E não foi fácil, sofri, senti muita vontade de voltar várias vezes, mas eu não voltei. E aí, no ápice desse novo patamar, eu descobri que eu precisava seguir em frente. Muito cedo, eu trabalhei para um advogado, e ele é uma pessoa muito especial, ele chamava-se Jadson de Pinto Ottoni, Dr. Jadson de Pinto Ottoni. Ele é uma pessoa bem sucedida, era uma pessoa de respeito à cidade, e eu me inspirava muito, muito nele. E nasceu a partir dele o desejo de ser advogado. Ainda bem novo, eu acho que ele deveria ter uns 12 anos, 13 anos por aí. Mas quando eu saí da minha cidade, eu falei, eu vou ser advogado, vou voltar aqui advogado. E aí ninguém acreditou. Porque realmente as condições não davam essa possibilidade. Naquela época, faculdade, universidade, era só para os ricos mesmo. Só para os ricos. Então, o que acontece? Eu percebi que, trabalhando enquanto representante comercial, eu não podia estudar, porque eu tinha que viajar muito. Aí eu tive que tomar mais uma decisão difícil na vida. Eu tive que abandonar aquela liberdade que eu tinha geográfica, de viajar todos os dias, de todo dia estar num hotel diferente, comer comidas diferentes. Eu fazia minha própria renda, porque eu ganhava comissão. Eu ganhava, naquela época, 2% do que eu vendia líquido, de transporte, né, de gasolina, de hospedagem, de tudo. Era 2% do faturamento líquido. Era um dinheiro expressivo. Para vocês terem ideia, o que eu ganhava no mês aqui em Jordânia, eu ganhava num pedido, às vezes. Um único pedido. Mas eu tomei uma decisão difícil na vida. Eu fui para São Paulo. E aí eu entrei no mundo do desconhecido. E aí lá eu comecei a trabalhar como datilógrafo. Datilógrafo. E aí eu tive que tomar decisões difíceis na vida, eu tive que estudar. Né? E aí eu mudei para uma fábrica. E na fábrica eu trabalhei no escritório, onde eu era auxiliar técnico de segurança do trabalho. E aí um dia eu acabei acessando o lerite do meu chefe. E eu era um lerite que ganhava mais ou menos umas 6, 7 vezes o que eu ganhava. E eu falei, eu quero essa vida dele para mim. Aí eu tomei a decisão difícil na vida, eu fui estudar. E a escola era lá em Mogi das Cruzes. E aí eu
sofria demais para poder chegar até essa escola. Então, pensam vocês que eu tive que tomar decisões e decisões difíceis na vida. Depois eu perdi o emprego, não tinha condição de pagar a escola, fui trabalhar de servente de pedreiro. Mais uma decisão difícil na vida. Deixar o escritório, o conforto, naquela época não tinha ar-condicionado, era ventilador, para ser servente de pedreiro, trabalhar pesado, trabalhar árduo, para poder pagar a escola, para afinar aquele curso de técnico de segurança do trabalho. E eu me lembro que durante o curso, eu também fiquei desempregado, e por muitas vezes eu não conseguia pagar a mensalidade. Fui colocado para a sala de aula, para fora da sala de aula muitas vezes. Mas eu tive que tomar decisões difíceis na vida, de perseverar e ficar lá até o final, até pegar o certificado. Eu era muito humilhado, porque eu saía das obras e não tinha tempo de trocar de roupa. Então, eu chegava na escola com mau cheiro, né, cheiro de suor. Então, eu ficava recanteado na escola. As pessoas me deixavam no canto. Então, eu aceitei ser humilhado. Mas uma decisão difícil na vida, era muito melhor ir embora, desistir daquele curso. Mas eu optei por ficar até o fim e peguei o certificado. E por pegar o certificado, eu recebi a chance de trabalhar em Uberlândia, Minas Gerais. Aí eu tive que tomar outra decisão difícil na vida. Saí de São Paulo, onde já tinha amigos, já tinha um ambiente já que eu sabia navegar, para ir de novo para o desconhecido, uma nova cidade, novas pessoas, novos desafios. Mas só que a situação já ia para um patamar bem melhor. Eu recebi um convite da empresa para ganhar 4 milhões naquela época. Eu estou falando de 1992, 4 milhões de cruzeiros, se eu não me engano. Mas foi uma decisão difícil na vida. E lá eu prosperei muito rapidamente. Mudei para outra empresa, comecei a ganhar 9 milhões, depois 18 milhões. E aí eu percebi que tinha que dar mais um passo. Eu tinha que estudar para ser advogado. E aí eu prestei 3 vestibulares na Federal. Na Federal de Uberlândia. Então, por ter estudado em escola pública, eu não tinha preparação devida. Então, eu não conseguia passar no vestibular. E eu fui derrotado 3 vezes. Derrotado, assim, em termos de não ter passado no vestibular. E aí eu tinha 2 coisas para fazer. Eu desisti do meu sonho de ser advogado, ou eu tinha que mudar de cidade. E naquela época eu já estava casado, eu tinha uma filhinha de 2 meses, e aí eu tomei uma decisão dificílima na vida. Eu prestei vestibular em São Paulo, passei, e aí eu tive que deixar minha filhinha em Uberlândia, e aí eu trafegava 600 quilômetros semanais, né, para ir para São Paulo, estudar e voltava novamente. Então eu saía na sexta-feira de noite de São Paulo, viajava a noite inteira, chegava sábado de manhã em Uberlândia, ficava um tempinho com minha filhinha lá, recém-nascida, depois voltava no domingo para São Paulo, e isso perdurou durante um tempão, até eu ir definitivamente para São Paulo. Então percebam vocês que o tanto de decisões difíceis na vida que a gente tem que tomar, um monte de decisão difícil na vida. Só que essa decisão de ter ido para São Paulo fazer direito me deixou num patamar diferenciado. Eu me formei em direito e na advocacia eu consegui acessar um outro patamar de vida, né? Receber o título de doutor, o curso de bacharel em direito. Existe uma lei ainda, um decreto em vigor, um decreto de Dom Pedro. Dom Pedro, ele era bacharel em direito. Todas aquelas pessoas que tornam bacharel em direito recebem automaticamente o título de doutor. Doutor. Qualquer outra área, medicina, engenharia, psicologia, todas elas precisam fazer doutorado para receber o título de doutor. No direito, o bacharel em direito já recebe o título de doutor no bacharelado. Aqui é uma novidade que quase ninguém não sabe disso. Existe um decreto de Dom Pedro que está em vigor. Ele era bacharel em direito e ele, através do decreto, para ser chamado de doutor, ele concedeu esse título para todos aqueles que acessem ao bacharelado de direito. E a advocacia me levou a locais maravilhosos, né? Comecei a militar na área ligada à segurança do trabalho, portanto, na área acidentária, na área previdenciária e na área trabalhista, essas 3 áreas.
E era muito comum eu fechar 3 contratos com o mesmo cliente, porque eu militava nas 3 áreas. Então, o meu crescimento foi muito exponencial, foi muito rápido, em termos de valores, na advocacia, por isso. Porque eu tinha mentalidade milionária, já era um empreendedor, já era um bom vendedor, e eu não me lembro de nenhum cliente que tenha sentado comigo na mesa que ele não tenha fechado o contrato comigo. Agora, vejam vocês, foi a construção de uma criança que foi fruto de decisões difíceis na vida, e aprendi a tomar decisões difíceis na vida, fui perseverante em tomar decisões difíceis na vida, e essas decisões na vida me levaram à vida de uma pessoa milionária, multimilionária, uma pessoa que vive a vida abundante, transbordante, uma vida maravilhosa, uma vida que eu convido a vocês a acessarem. Então, esses 21 dias vai ser 21 dias de preparação, para a gente acessar conteúdos, onde eu vou colocar todo o meu coração, todo o meu cérebro, toda a minha alma, todo o meu espírito, junto com a Liz Lorena, para ensinar tudo que as universidades da vida não ensinam, para você ter mentalidade milionária e você acessar as riquezas milionárias. E estou falando de todas elas. De família próspera, empresas prósperas, de pai próspero, de cristão próspero. Então, se você gosta de servir a Deus, seja um cristão próspero. Você consegue ajudar mais a sua igreja. As suas ofertas são mais generosas, porque você é um cara abundante. Você consegue gerar emprego. Você consegue ajudar além do que a sua família. Você vai um pouco mais longe. E aqui, já finalizando, existem 3 níveis para você estar. O nível de escasso. O que é escasso? Escasso é aquela pessoa que ela só tem só o suficiente para sobreviver, só tem o hoje e agora, o dia. Então, vou usar como exemplo, ó, essa garrafa de água, tá vendo aqui, ó? Se a sua água está nesse nível aqui embaixo, ó, só dá para você. Se chega mais alguém morrendo de sede, você fala assim, ó, se eu te der, eu também morro. Aí você pode subir o nível mais alto aqui, tá vendo? Ó, meio. Chama abundante. Então, se alguém chega e pede água, você divide a metade, tá vendo aqui, ó? Essa metade para a pessoa, para você, e a metade para outra pessoa. Os dois não morrem de sede. Eu estou convidando você para vir para um nível mais alto aqui, ó, para o topo. Tá vendo, ó? Vai encher de água e vai derramar água por aqui, ó. Eu só tenho uma opção, é transbordar na vida alheia, dar. Porque se não der, vai para o solo, vai para o lençol freático e alguém ou várias pessoas deixam de se beneficiar dessa vida transbordante. Transbordante. Se você está aqui, não tem problema, eu também estive aqui. Se você está no nível abundante, maravilha, venha para cá. Aqui é o nível ideal. Aqui você é obrigado a transbordar. Os rios são assim. Os mares são assim. Deus é assim. Jesus Cristo é assim. Jesus Cristo, ele desceu da glória, veio aqui como homem, foi para o Calvário, para a cruz, e derramou e transbordou sangue, suor, lágrima e gordura, para te reconectar à vida, a vida abundante, a vida transbordante de Deus, aqui e eternamente. Esse é o convite, a essência do Clube 777, Universidade da Vida, ativação de mentes milionárias, é para que você seja não só simplesmente uma pessoa vitoriosa, mas mais que vitoriosa. Porque vitoriosa você consegue aqui na vida. E mais do que vitoriosa, é só com Cristo, através de Cristo, eternamente. Eu estou te convidando para ter uma vida não no topo, mas além no topo. Só no topo, entendeu? Que é possível encontrar Cristo, a Trindade, Deus e a vida eterna. E é isso. Eu já caminhei em todas as rendas da vida. Enquanto empregado, está aqui, ó, salário. Enquanto pessoa que empreende, lucro, vende serviço.
e não consegue saber mais do salário. Uma pessoa que investe em patrimônio. Eu tenho algumas fazendas, eu tenho alguns apartamentos, eu tenho algumas moradias, eu tenho algumas cabeças de gado, eu tenho alguns carros, eu tenho algumas motos. Eu já tramitei para essa renda aqui, chama renda passiva. Existem pessoas hoje que estão trabalhando e o dinheiro vai vir para minha conta sem eu mover uma palha. Agora, a renda que eu estou buscando, ó, é essa aqui, ó, chama renda eterna. Tá vendo aqui, ó? É esse dedão aqui, ó. É plantar nessa vida para colher na outra. Junto com Jesus Cristo, junto com Deus, junto com Trindade, todos aqueles que aceitaram essa proposta. Os filhos amados, os salvos, os reinantes, os governantes. Essa é a proposta. Só foi possível tudo isso acontecer pelas decisões difíceis que eu tomei na vida. Esse é o convite que eu te faço. Esse domingo, pega um caderno, pega uma folha de papel, escreva com carinho quais são as decisões difíceis na vida que você está disposto a tomar. Existe uma família que está aqui alinhada à minha família. É a família da Liz Lorena, acompanhada do seu esposo, do Paulo, acompanhada de 2 filhos, o Arthur e o Davi. O Arthur está aí na tela, vocês estão vendo ele. O Paulo não está na tela, mas ele está nos ouvindo. Eu queria convidar vocês aí, se o Paulo puder aparecer na tela, é muito importante. Cadê o Paulo? Está aqui em cima. Tem o Paulo Reis, tem a Liz Lorena Oliveira, tem o Arthur Oliveira e tem o Davi Oliveira. Eu estou convidando vocês para tomar uma decisão difícil na vida. Se vocês levantarem a mão, eu vou entender que vocês estão aceitando. 2, 3, 4. Então é o seguinte, eu estou convidando vocês para virem morar, saírem de Canela e morarem em Vitória da Conquista, Bahia. Queria saber se vocês aceitam esse convite. Maravilha. Eu vou fazer um segundo convite. Vocês virem compartilhar comigo momentos memoráveis, sensacionais, grandiosos, comigo na fazenda. E fazer projetos milionários, multimilionários aqui, na fazenda. Queria saber se vocês aceitam. Maravilha. Maravilha. Vamos lá, a minha filha, a minha esposa e meus filhos. Vocês podem aparecer na tela? Vocês vão aparecer na tela. Só um segundinho só, deixa eu chamá-los aqui. Vamos lá? Está encostando aqui a Isadora. Isadorinha de 10 anos, está aqui do lado. Cadê a mamãe? Chama ela. Está na tela. A Isadora está aqui do lado. Está aqui o pequenininho, está vindo aqui. Brincar. Daqui. Opa! Ao vivo. Esse aqui tem um aninho. É o Maurício Daniel. Aqui é minha esposa, Mediane. Bom dia. Está aqui na família. Então, é o seguinte, amor. Nós fizemos um convite aí para a família do Paulo, da Liz Lorena, junto com o Arthur e para o Paulo, para eles experimentarem o desafio, né? De tomar a decisão difícil da vida. Dá para ele, filho. De largarem, né, seu conforto, suas rendas passivas, suas casas, né, seus amigos, a igreja, as flores, a bela cidade, para ir para a cidade da Bahia, cidade pequena, cidade menor do que, né, cidade do interior da Bahia, a viver um novo tempo, né, cumprir o propósito, o chamado de Deus. E aqui eu queria fazer agora um convite para a Edjane, para a Isadora, para o Maurício Daniel. Vocês aceitam recepcionar essa família que está vindo para esse desafio? A porta está aberta. Aceita, Isadora? Você aceita, Dan? Fala. Você aceita, filho?
Você aceita? Fala, aceito. Fala. Fala, fala assim, aceito. Fala assim, aceito andar de moto, aceito pescar com vocês aqui, aceito cuidar do gado, de plantar, de pescar. Eu aceito fazer com que nós sejamos sucessores de vocês no futuro. Nós aceitamos escrever uma grande história, escrever grandes livros, uma enciclopédia de livros, para transformar a vida de crianças, de adolescentes, de mulheres, de pais, de novos empresários, de novos cristãos, de novos empreendedores. Então, hoje, dia 21 de maio de 2023, vocês participaram, vocês tiveram o privilégio de assistir duas famílias tomarem decisões difíceis na vida. É um desafio, o coração acelera, a boca seca, existe um frio na barriga, mas existe algo grandioso, existe um calor, existe um fogo que arde nos nossos corações. E isso não é motivação, isso é ativação. E essa ativação não é terrestre, ela é celestial, que foi Deus que colocou. Tá bom? E aqui eu passo a palavra aqui rapidamente para não cansar nossos participantes, nossos ouvintes, nossos seguidores, para que vocês rapidamente falem alguma coisinha, começando pelo Paulo. Enquanto ele aciona aqui deixa eu ver se ele consegue liberar aqui o microfone. Gente, eu gostaria de agradecer mesmo aí esse convite. Nós aceitamos sim, e não é sobre nós, não é sobre... Só um minutinho, tá retornando aqui. Sobre dinheiro, não, é só para ficar milionário. Não, nós temos um propósito muito maior. Nossa família está aqui se colocando à disposição de outras famílias, para que mais famílias possam também, gente, acessar a prosperidade, acessar essa mudança de mentalidade. Nós estamos investindo tudo, realmente, tomando decisões difíceis, saindo da zona de conforto, mas a gente viu uma história belíssima aí anteriormente, que foi a história de Dr. Maurício, com todas as decisões tão difíceis que ele tomou, tantas situações que ele poderia ter estagnado lá, e nada disso teria acontecido. Essa história não estaria sendo contada hoje, em pleno domingo, ativando várias pessoas, que não são só pessoas, são famílias, são nações que vão surgir a partir de nós. Várias pessoas aí que vivem totalmente perdidos, sem uma direção. Elas receberão esse direcionamento através das nossas decisões. Esse projeto que nasce, gente, vai muito além. É mostrar para cada um que está aqui, assim como eu tive essa dificuldade no passado, que eu passei quase 20 anos no CLT, com medo, totalmente aprisionada no medo de sair, de empreender. Eu não via nenhuma possibilidade. E seu Maurício trouxe aqui hoje 10 possibilidades de uma criança na época empreender. Como que nós, adultos, não conseguimos enxergar essas possibilidades? Então, é esse o nosso intuito, essa a nossa vontade de levar essa mensagem até cada um de vocês. E que vocês não parem com essa mensagem, mande para outras pessoas. E hoje é um dia especial de você parar tudo, de você olhar para a sua realidade hoje e anotar quais decisões difíceis que vai dar frio na barriga, que vai dar aquele medo, aquele pavor, mas que você precisa tomar para realmente mudar sua rota e prosperar você, sua casa e outras famílias a partir de você. É mesmo. Um minutinho. Gente, primeiramente, gratidão ao grupo do Maurício Aquino, pela recepção, pelo convite. E ouvindo tudo que o Maurício tem falado aqui, eu me identifico muito com essa história, né? A gente que viveu o passado sabe a diferença que é no tempo anterior e nos tempos atuais. Mas, assim, a minha vida foi embasada em decisões difíceis. Conforme foi falado, nós estamos morando aqui no Rio Grande do Sul, na região de Gramado, mas nós somos do norte de Minas, né? Eu, minha esposa e os 2 filhos.
Não foi fácil deslocar para cá, e agora, com esse convite, vai ser mais uma decisão que nós já tomamos, né? E o que eu deixo para todos que estão aqui hoje presentes criança faz o que gosta, com vontade. O adulto, ele faz o que tem que ser feito. E, assim, uma mensagem que eu deixo para as crianças que estão na reunião é que ande com pessoas de um nível mais alto, tanto na idade quanto na mentalidade, tá bom? Gratidão, gente. Estamos juntos e estamos abertos, né, à disposição para qualquer interação com vocês, tá? Beijo no coração de cada um. Gratidão. Obrigado, Deise. Obrigado, Paula. Eu queria ouvir o Davi. O Davi. Pode ser eu? Pode ser, claro. Oi, gente. Muito bom dia. Meu nome é Gabriel Arthur, né? Muito obrigado pela recepção, por terem me recepcionado aqui nesse grupo. Inicialmente, minha mãe, né? Ela queria que eu tivesse um empreendimento. E aí eu fiquei pensando, tipo, se tal pessoa me humilhar porque eu tô vendendo isso, né? Porque eu tava vendendo paçoca. E se tal pessoa não quiser, aquele medo do recuso, né? Das pessoas recusarem, eu ficar, né? Só que aí, quando eu decidi tomar a decisão, aí eu vi que é tudo diferente da realidade que eu pensava, né? Nossa, mas naquele dia faltou paçoca para vender. Eu levei umas 8, assim, um pote pequeno, com a esperança lá embaixo, bem de trás da serra. Eu vendi tudo. Faltou paçoca. A única parte ruim que eu achei foi que faltou, né? De tanta gente que comprou, infelizmente faltou. E tá até hoje nisso aí, eu consegui um lucro até que alto, né? Só que aí chegou um momento, né? Infelizmente me proibiram de vender lá na escola. E aí eu vou ter que parar, né? Fazer o quê? Muito obrigado mesmo. Arthur, deixa eu te falar uma coisa para você, meu querido. Rapaz, que testemunho maravilhoso. Essa sua garra, a gente consegue ver assim, ó, claramente a mentalidade milionária, multimilionária e bilionária está no semblante, está na energia que a pessoa expressa. Eu consigo ver isso na sua fala, na sua intrepidez, nessa sua convicção. Agora, vocês imaginam você junto com a minha filha. Minha filha já é investidora, gestora dos seus próprios recursos desde os 3 anos de idade. Ela conseguiu transferir metade do patrimônio para o irmão dela quando ela ainda estava na barriga da minha esposa. Os dois são independentes financeiramente. A gente vai dar aulas aqui maravilhosas de gestão de dinheiro a partir dessas crianças. E eu estou disposto aí, não sei se você topa, viu, Arthur? Eu vou te fazer uma proposta aqui, tá? Vou disponibilizar 2 matrizes de leiteiros de alto nível para ser a empresa de vocês. Vocês serem um dos maiores produtores de leiteiro do país. Vocês aceitaram o desafio, entendeu? Nós já temos a base, nós temos terra, nós temos comida, água, energia, estrutura, e vontade você tem, minha filha também tem. Uhum. Entendeu? E aí não vai, aí vai vender queijo, vai vender manteiga, vai vender iogurte, vai vender bezerras em altos valores. Estourinhos por altos valores. E a semente já tem aqui já, entendeu? Agora, você vai ter que tomar decisões difíceis da vida. Tem que limpar curral, tem que limpar brete, tem que dar comida para os bichinhos, tem que dar injeção, tem que dar vacina, tem que dar comida. É um trabalho árduo. É que todo mundo olha e quer a glória, mas antes da glória tem o suor, tem o trabalho. Mas eu vejo que você tem essa coragem, né? Então, a gente vai fazer história e, com certeza, a gente vai escrever um livro a respeito dessa trajetória bem-sucedida na pecuária leiteira, viu? As matrizes estão aqui já. Inclusive, tem uma que ela é produtora de leite, um leite tão um leite especial que as pessoas que têm a intolerância à lactose, esse leite é um remédio.
Nós vamos, a partir dessas duas vacas aqui, que nós temos aqui já, duas matrizes de alto nível, vamos reproduzi-las. Vamos fazer embriões, transferir embriões. Elas já têm filhos, estão lactando. Então vai ser um desafio interessante aqui, um trabalho maravilhoso, que vai iniciar a partir dessas crianças aí, que vai servir de espelho para o Brasil. Como eu escrevi um livro muito brabo, que é o livro da pecuária, do Nelore, vocês vão escrever um do Giro inteiro, tá bom? Tá. E vai ser parceiro da Bimael. A Bimael também é um grande criador, parceiro nosso, está aí olhando, dando risada, né? Viu, Bimael? Nós estamos dispostos a comprar embrião das suas vacas lá, viu, rapaz? Então, eu escrevi aí no chat que eu comprei a minha gerleiteira, né? Pensando, gosto muito de leite e queijo, né? Estando lá no último leilão, eu fiz a doideira de comprar. Mas é aquilo, foi sem pretensão, mas foi uma decisão difícil, né? E depois o doutor Maurício até falou assim, tem 3 caminhos, ou você não paga e devolve tudo, ou você vai ter que correr atrás e fazer acontecer. Eu falei, não, nunca fui uma pessoa de voltar atrás nas minhas decisões, e eu vou pagar o preço e vou fazer acontecer, né? E o senhor já colocou um zootecnista de 30 anos, e ele já indicou um veterinário, ele está lá, vai fazer um ultrassom na vaca, não conseguiu fazer essa semana por causa do manejo, mas terça-feira vai fazer um ultrassom, e nós vamos fazer um direcionamento lá, de aspiração, embrião, e eu quero trazer ela para cá prenha já. Então, é o que o doutor Maurício falou. Ele ensinou nós lá, antes de o gado do condomínio 1 vir ir para a fazenda, ele já fez os embriões. Então, eu vou usar esse conhecimento, essa técnica que ele nos ensinou, e vou fazer isso. Eu vou fazer os embriões lá, que ela está lá já em Uberlândia, e vou ver se eu consigo emprenhar ela lá e trazer para cá ela prenha, para depois já começar a fazer o trabalho. E começar a exponenciar, né? Fazer já os filhotes dela. Então é isso. E eu tô vendo porque o Arthur aí falou, né? E minhas filhas aqui também, um dia elas quiseram fazer uma lojinha, nós apoiamos, elas venderam lá, venderam todos os doces, e elas viram que é bom. Isso é muito bom, que você não precisa ter medo, vergonha de nada, né? Então, ensinar as crianças a fazerem isso aí, treinar eles é maravilhoso, né? Então, elas também não vê a hora de ver a vaca aqui, de ver, ir lá ver tirar o leite. Então, eu falei, então isso é bom, né? E aí eu vou incentivar ela aqui também, igual o senhor está fazendo aí, com o Arthur, com a Isadora, né? Incentivar elas aqui também já a empreender nisso aí. Perfeito, Abimael. O que acontece? O Abimael faz parte do grupo de transbordo que eu fiz anteriormente, né, ensinando o pessoal a ser dolorista, sem conhecimento, sem terra, sem dinheiro. E é tanta verdade que a gente não faz promessa mentirosa, nem com engodo. E o Abimael é o fruto disso, né? A Fran também está aqui, a Cris Breves, a Cida e outras mais. Agora eu queria ouvir o Davizinho para a gente fechar essa nossa reunião e fazer nossa oração de encerramento. Mas assim, Eu vim aqui pro dispositivo da minha mãe, né? Porque o meu não estava saindo o áudio. Eu tentei ali, não deu. Aí eu vim falar por aqui. Eu estou muito grato, Maurício, pelo convite. Eu aceito também, igual todos os meus familiares, e estou disposto a fazer o que for preciso para mim poder prosperar. E é um grande sonho meu, morar em fazendas e tal. Isso aí vai ser muito legal. Você falou aí de deixar essa cidade de flores e tal, e tal. Pois eu prefiro uma fazenda do que essa cidade aqui. Não achei tanta graça desde o dia que eu cheguei aqui. E agradeço ao senhor e à sua família. E só estou logo esperando um dia ansiosamente para chegar aí, prosperar. Amém. Que Doutor maravilha, Maurício, isso aí Oi, é Fátima. oi, Fátima. Lembra de mim? E já Claro. estou agendando. Inclusive, eu estou aqui na escola, que eu vim fazer uma acolhida para as famílias, né? Que não teve visita na quarta-feira, que a gente fez uma festinha para as famílias, dos jovens que são apreendidos.
E hoje eu vim fazer uma visita a essas famílias para entregar resultado de prova, boletim. E eu queria só contar assim, o que o senhor me despertou. Eu vinha no meio do caminho pensando. Eu disse, eu não sei se meu esposo vai aceitar. Que eu tenho 3 apartamentos. Meu sonho era vender esses apartamentos, ou investir, ou trocar por uma granja, um local assim que eu possa trabalhar com jovem. Jovem que ensinar a cozinhar, ensinar a empreender, é, ensinar as meninas mexer com cozinha, porque a maioria das meninas hoje não sabe fritar um ovo. E o meu sonho é trabalhar nessa área com jovem, né? E eu moro em João Pessoa, numa cidade que tem granjas. O senhor ora por mim para que Deus me dê capacidade e seja aceita, né? Porque o meu sonho é morar numa granja ou numa chacrazinha que eu possa fazer essa escola de, de jovens que possa ir num outro horário da escola fazer esse tipo de aprendizagem, porque os nossos jovens hoje, eles estão precisando disso, sair da internet, aprender outras habilidades. E, inclusive, a palestra que eu queria que o senhor fizesse aqui, que até que o senhor se disponibilizou, fazer online, a gente já está agendando, tudo indica para o dia 25, fazer online com os nossos jovens, que os nossos jovens aqui estão fazendo curso no Senai. Eles saem com mais de 10 mil reais na conta e não têm um direcionamento. O que fazer com esse dinheiro, sabe? E eu, como coordenadora, estou muito preocupada. Talvez seja o meu último ano, que eu já estou aposentada, seja meu último ano de ficar aqui, e eu queria fazer, nessa reta final, essa palestra, e eu conto com o senhor. Eu falei com sua secretária, ela disse que ia ver, ela disse que eu passasse para ela uma data para ver se dava para encaixar essa palestra online para esses jovens, que é de 18 a 21 anos. Fantástico, que maravilha, que projeto maravilhoso, né? Olha que interessante, 10 mil reais é possível fazer ele prosperar para nunca mais faltar dinheiro na vida dessa Pois é pessoa, né? verdade. Então a gente vai ter condição de fazer isso aqui, vai ter condição. Vamos abrir online, enfim, né? Vai ter A essas gente 20. abre uma sala aqui, eu vou abrir aqui mesmo, a gente bota com data show, e que a Aham, gente já fez palestra assim, eu trago eles para uma sala maior e faço isso. E em perfeito, Vitória da maravilha. Conquista, eu passei minhas férias aí em Vitória da Conquista, eu tenho uma amiga minha que mora aí. Que maravilha. Cidade maravilhosa, né? Maravilhosa, muito boa. Que maravilha. Bom demais. Na realidade, é assim, né? A cidade, se ela não for boa, quando a gente chega, se não era boa, tem que passar a ser, É verdade. entendeu? Quem Mas, faz o mas, ambiente é você, mas lá já é boa. Se já é boa, vai ficar melhor ainda com a gente, é verdade. né? Então, as considerações, era essa a abordagem dessa aula inaugural. Amanhã nós vamos entrar amanhã pesado, ensinando prosperidade, né? Ensinando, mostrando como é que Deus deixou tudo redondinho para o ser humano chegar e acessar a riqueza, as riquezas escondidas, né? Porque ele esconde as riquezas. Vocês não sabem disso, né? Ele esconde. Ele gosta disso. Lembra que o pai gosta de fazer aquele brinquedo de esconde-esconde? E a nossa função enquanto filho é descobrir, tomar posse, entendeu? Então, amanhã a palestra vai ser voltada já de cara exatamente essas questões ligadas à prosperidade. O Daniel está prosperando aqui. Ele não quer ficar no colo, quer ficar no chão. Então a gente volta amanhã com assuntos já ligados já essa preparação do terreno para a prosperidade, mas vai ser um impactante, porque eu domino muito essa parte do que vai ser ensinado amanhã. A gente vai usar bem a questão da prática, do que eu faço no dia a dia, como é que é feito, como é que se potencializa, como é que a natureza está pronta, que não tem segredo, a prosperidade é natural, entendeu? Só precisa, de fato, a gente chegar e inclinar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito para poder receber essa riqueza que está aí disponível, tá bom? Aqui, ao final, a gente faz aqui, não boot, a gente chama-se de brado
retumbante, brado retumbante de fé e adoração. Brado retumbante, um grito de fé e adoração. Vamos ensaiar então como é que vai ser nossas despedidas de reuniões? Vamos lá? Tem 16 pessoas, né? Deixa eu ver se eu consigo ver a tela, ver alguém na tela. Quem está na tela somos só nós mesmos, né? Uhum. Os demais estão participando, mas não estão com a tela aberta. Então vamos lá. Todo mundo pronto aí para a gente parar? Vamos fechar nossos olhos, né? Vamos aqui assumir a posição de futuros milionários. Ficar de pé é importante, porque o cérebro precisa entender que, de fato, a gente não veio para brincar, né? Deixa eu abrir aqui a tela aqui para eu me ver aqui. Vamos lá. Travou, meu Deus. Vou voltar aqui. Agora voltou. Vamos lá? Deixar no chat aqui, estamos juntos. Pessoal, agradeço imensamente pelo convite, pelo aprendizado, parabéns pela iniciativa, muito sucesso, que Deus abençoe nós todos. Continuarei acompanhando pelo grupo, um abraço, glória a Deus, meu sonho também, parabéns, Abimael, eita. Abimael está tomando decisões difíceis, por ser pecuarista, sem terra, sem conhecimento de dinheiro, comprei uma vaca. É isso aí mesmo. Tomou decisão difícil, agora é fazer outra parte. Não é isso mesmo? Vamos lá. Vamos lá. E aqui dá para aprender todo mundo. Todo mundo aqui dá. Deixa eu ver aqui se eu consigo ficar em pé. Vamos lá. Ai, consigo. Pronto, vamos lá. Posição de governante aqui para poder demonstrar para o cérebro que a gente veio de fato para poder fazer o que tem que ser feito e tomar as decisões difíceis que precisam ser tomadas e iniciar um novo tempo efetivamente aí de ativação, né? De ativação da mentalidade maravilhosa, para acessar a riqueza, né? A riqueza ampla, plena, a riqueza terrestre, a riqueza celestial, a riqueza do corpo, a riqueza da alma, a riqueza do espírito. Vamos lá? Vamos lá. Pai, a Ti rendemos graças, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, a Sua misericórdia é infinita, o Seu amor, Pai, ele é ele é o oxigênio que justifica a nossa existência. Nós te agradecemos, Pai, pelo, pela direção, pela essa manhã maravilhosa de maio, dia 21 de maio, o terceiro ciclo que se inicia, a primeira semana, a primeiro dia da semana, e nós agradecemos pela vida dessas pessoas que estão aqui se posicionando e receberam as orientações que vieram, não de mim, Pai, que vieram do céu, e de cada um recebeu de uma forma nos seus corações. Eu fui apenas instrumento. Nós estamos nos colocando à disposição do Senhor, para que nós possamos, pessoal, não sair da vida escassa, entrar na vida abundante e, esse pessoal assumir a posição de vida transbordante, Pai. Eu consigo, nessa manhã maravilhosa, visualizar uma família de 4 pessoas, Pai, que um dia também tomaram decisões difíceis. Eles entraram em um carro humilde, um carro simples, de uma região mais pobre do estado de Minas Gerais. E eles foram para um outro lado do país e transcorreram e percorreram vários quilômetros. E era distante. E eles foram lá naquele novo mundo, naquela nova cidade, onde a cultura era diferente. E eles acessaram novas riquezas. E eles impactaram novas vidas, pessoas, fizeram amizade e construíram o que tinha que ser construído. E nesse momento eu visualizo para eles agora tomando decisões difíceis, deixando a congregação, a igreja, a família, irmãos, amigos, o Davi, o Arthur também deixando colegas de escola, deixando
toda uma história construída para enfrentar um mundo desconhecido, que eles não conhecem, que eles até então eles não sabem que vão enfrentar. Obviamente, o conforto que eles têm aí não vão ter no primeiro momento, mas estão dispostos, Pai, na sua direção, na sua unção, debaixo do seu amor, debaixo da sua graça, debaixo da sua misericórdia, aceitar essa fase. Nós entendemos que a primeira fase é a fase do aprendizado, depois nós iremos servir, depois nós iremos aliançar, depois nós iremos ingressar no mundo das oportunidades, e depois nós sabemos que nós temos que perseverar, depois nós sabemos que haverá um momento de colheita, um momento de colheita exponencial. E quando essa colheita aparecer, Pai, nós iremos colocar essa colheita à sua disposição, Pai, para cada vez mais fortalecer o que já é forte, como um instrumento, um armamento, para cada vez mais, Pai, levar a sua palavra, para que a sua palavra seja levada aos corações das pessoas, não como um favor, Pai, mas como a única saída, o único caminho, a única verdade, a única vida efetiva, para que eles recebam o efetivo pão da vida, para que eles consigam bater não em porta de empresa, mas a porta das ovelhas, para que eles sejam e que recebam, através das nossas bocas, Pai, através da nossa prosperidade, o conhecimento de que o Senhor é a ressurreição e a vida, para que eles recebam a informação de que o Senhor é a luz do mundo e transfere também esse atributo para nós. Eu vejo essa família partindo e elas estão alegres, sorridentes, são ansiosas, no carro e dando risada, e cada quilômetro para trás é um dia a menos. Eu vejo esse momento acontecendo. Cada quilômetro percorrido é um dia a mais, e não vai ser um dia só de viagem, porque a quilometragem é grandiosa. E a primeira noite que eles pararem para dormir, eles vão perceber que é um dia a menos, é um passo a mais, a caminho de novo mundo, novo projeto. Mas eles estão já próximo de uma cidade grande, a cidade é São Paulo, e lá eles vão receber um abraço meu e da minha família. E lá a gente vai ter condição de desfrutar uma metade do caminho. E lá juntos nós partiremos para a etapa final, que é a Bahia, Vitória da Conquista. E vai ser muito maravilhoso, porque nós iremos desfrutar cada quilômetro. E a gente vai perceber que é um passo a mais, é um dia a menos, a caminho de um grande propósito. E depois, lá em Vitória da Conquista, a gente vai acessar eles a nova moradia, no bairro nobre da cidade, próximo de shopping, próximo de lojas com altas frequências, e lá eles vão ter condição de acessar e viver com pessoas com mentalidade milionárias e multimilionárias. E depois já consigo imaginar eles entrando na caminhonete, já a caminho da fazenda. E aqui na fazenda vai ser assustador, porque eles depararão com natureza, água, represa, com pássaros, com vaca, leite, fazenda, o cheiro de brisa da relva, e terá a oportunidade de viver uma vida simples aqui, mas terá fogão a lenha, terá panela de barro, terá muita abundância, não só para ser servida para as pessoas que aqui estarão, mas também para as pessoas que adentrarem essa fazenda. Nós já sabemos que o Senhor usará essa fazenda como um hospital espiritual. E eu gostaria que o Senhor soubesse que está à sua disposição, Pai, tudo que aqui até então foi construído, porque foi construído embaixo da sua graça. Nós sabemos, Pai, que aqui não tinha energia elétrica, e o Senhor hoje, Pai, trouxe essa provisão para cá. E não só de energia elétrica, existe energia solar. Aqui não tinha, Pai, água encanada, Pai. O Senhor fez a provisão de poço artesiano, rio, muitas represas, Pai. Aqui não tinha cercas. Hoje aqui tem as cercas, referência da cidade. Aqui, Pai, também não tinha abundância em animais. Hoje aqui, Pai, a loja, a matriz modelo do Brasil. Eu consigo ver hoje o Arthur e as minhas filhas e o Davi dando um banho na matriz modelo. Ela vai ser servida como uma verdadeira rainha, como ela é. E essa vaga ela será um instrumento para que as crianças, os pais, venham para cá no final de semana, Pai, para tirar fotografia e passear com a matriz modelo aqui pelo quintal e pela fazenda. E receberão como sobremesa, Pai, a tua palavra, Pai, que vida seja transformada aqui nessa fazenda. E aqui, Pai, existe um grande lago, existe um grande rio, o mesmo que eu um dia me lancei nele, juntamente com a minha esposa, Pai, para receber a salvação, receber a eternidade, a vida eterna, Pai. E esse rio estará à disposição para que pessoas sejam batizadas aqui. Eu já vejo isso acontecendo, eu acesso isso, Pai. Estou à disposição. Eis-me aqui, Pai, eu e minha família, a Liz Lorena, o Paulo, o Davi. A mesma coisa, Pai. Continua conosco. Fique conosco. Nós sabemos que somos dependentes de Ti. E que cada dia que passa, nós diminuamos e que o Senhor cresça.
Nós te agradecemos, Pai, e que essas bênçãos sejam derramadas na vida de cada pessoa que esteve aqui, que passou por aqui, e que fazem parte desse grupo de quase 150 pessoas. 150 pessoas que se transformarão em milhares de pessoas e que multiplicarão o que aprenderão aqui e impactarão milhões de pessoas. Então, serão multimilionárias de amor, multimilionárias de felicidade, de alegria, de transbordo, de essência, de unção, de dons, dom da cura, dom de falar em línguas, interpretar línguas, dom de profetizar, Pai. Essas são as verdadeiras riquezas milionárias que nós estamos realmente buscando, Pai. Que o Senhor entenda que tudo que for derramado será imediatamente usado como instrumento para a propagação da sua palavra. Te agradecemos e já antecipadamente te honramos, Pai. E honramos porque eu sei que tudo que até então o Senhor tem dado provisão foi bênção e merecida. Nós sabemos disso. Te agradecemos hoje, Pai, e eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Bora. Glória a Deus já é. É isso. Hoje muito mais. Amém, aleluia. Glória a Deus. Cris, obrigado por ter ficado aí conosco esse tempo aí, esse momento aí de qualidade, ao Otávio Campos, a Fátima, né, a Liz, a família, a Fran, a minha esposa Dijane, a Rose, e todas as demais pessoas que estiveram aqui, as 17 pessoas, 18 pessoas, né? Muito obrigado. Tamo junto. Até depois do topo, até depois da montanha, viu? Até depois dessa vida. Grande abraço, fica com Deus, hein? Gratidão, gente. Vamos nessa. Vamos nessa, um grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Vai sair.